Eu te saúdo com a paz do Senhor. Renovação da esperança. Lição número 13 da classe de adultos. Texto áudio. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Verdade prática, a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Na lição de hoje nós veremos certamente o que é a renovação da nossa esperança. Também te darei as respostas revisando o conteúdo e te darei também algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão dos textos. Introdução: a ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. A ressurreição é o grande ponto, né? É o ápice, é o mais grau, é o mais elevado momento da esperança cristã. Por quê? Porque todos os líderes religiosos de todos os tempos, de todas as religiões, morreram. E apenas isso, morreram. Jesus, diferentemente, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus é o único líder que ressuscitou, é o único líder que prometeu voltar. E como ele prometeu, ele pode cumprir. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então essa é a nossa grande esperança, sabendo também que posteriormente ele virá buscar a sua igreja, né? Como diz lá o hino 300, né? Nossa esperança é sua vinda. Então veja que grande esperança tem o povo de Deus, que é ir morar nas mansões celestiais para todo sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a ressurreição de Cristo é a nossa grande esperança, uma esperança essa que é uma certeza, né? Uma certeza que nós temos que verdadeiramente o Senhor Jesus vive e reina para todo sempre, porque aos Hebreus 13:8 nos garante que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A aparição de Jesus Cristo. Pai seja convosco. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. É interessante que quando Maria Madalena anunciou a ressurreição de Jesus, eles se mostraram ceticismo, ou seja, eles não creram. É muito interessante que nós vemos essa situação, e quando Jesus fala, Pai seja convosco, já era um momento de que coisa extraordinária. E só ali que eles puderam crer que verdadeiramente Jesus havia ressuscitado, porque através de Maria Madalena eles não creram. Por quê? Porque eles não viram, eles estavam tão perplexos com a questão da perseguição dos judeus, sobre uma questão direta, né? Estavam ainda se sentindo completamente desprotegidos, então ainda não conseguiam ter firmeza. É uma coisa muito interessante que acontece na nossa vida, que geralmente quando nós estamos com a nossa vida sem alguma esperança, ou alguma área da nossa vida está sofrendo alguma dor, algum sofrimento, alguma falta de esperança mesmo, infelizmente a primeira parte que vai afligir é a nossa vida espiritual. Quando nós estamos passando uma situação muito difícil, que aflige a nossa alma, o nosso coração, algo que realmente, uma porta de emprego que se fechou, um amigo que nos traiu, ou coisa dessa natureza, nós temos uma tendência natural de jogar isso para o espiritual e nós, infelizmente, nós nos enfraquecemos na fé. E possivelmente tenha isso acontecido com os discípulos. Por isso eles não conseguiam crer. Por quê? Porque eles estavam ali desprotegidos. Eles estavam completamente atordoados com a questão da perseguição dos judeus. E por isso eles acabaram se mostrando pessoas completamente incrédulas na ressurreição de Jesus. Na verdade, se nós olharmos para a questão espiritual, nós vamos ver e observar que verdadeiramente os discípulos, eles não conheciam de fato quem era Jesus. Eles não criam com a profundidade. Por que eu digo que não? Porque Jesus ele já havia afirmado que morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ora, se o Senhor Jesus é Deus, ele está conosco, fazendo milagres,
E antes de acontecer as coisas, ele fala, lembra lá da morte de Lázaro? Antes deles saberem que Lázaro estava morto, Jesus já havia falado. Jesus sabia, então eles tinham que ao menos, olha, já que Jesus morreu, então vamos esperar o terceiro dia. Ele nos falou que iria ressuscitar, então vamos aguardá-lo. Mas não, eles se olharam e se esconderam. Veja que a prática realmente acabou ali não indo de acordo com as suas crenças. E talvez seja isso o nosso caso. Às vezes nós temos muita firmeza para falar do Senhor Jesus, mas quando as coisas apertam, nós nos escondemos, nós vamos para a caverna. Mas na verdade o que nós devemos fazer é verdadeiramente crer nas palavras de Jesus e que a paz seja convosco. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Veja que ao menos 10 ocasiões, depois de ter ressuscitado, já é motivo de sobra para verdadeiramente crer que Jesus apareceu ressurreto. Jesus não apareceu somente, se fez carne, morreu e acabou. Na verdade, não. Ele teve a sua vida humana, né, 33 anos e 6 meses convivendo como homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e apareceu com seu corpo glorificado. Então não há dúvida das aparições, não há dúvida de que realmente Jesus existiu. Então, de fato, essas aparições realmente testificam que verdadeiramente o Senhor Jesus, ele realmente ressuscitou. Não há como ter dúvida, né? Ele apareceu entre outras pessoas também, e dezenas de pessoas o viram ressuscitado. Portanto, de fato, o registro das aparições de Jesus ressurreto é completamente verdadeiro. E até a história, né, já fala por si, né? A história já confirma que realmente existiu um Cristo, né? Realmente Jesus existiu. Preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Então temos aqui 3 grandes lições. A lição a número 1 é essa. É saber que a ressurreição de Jesus é o ponto da nossa esperança. É o ponto alto, é o ponto verdadeiro da vida de Cristo. É o ponto verdadeiro do Evangelho. É o ponto que verdadeiramente não deixa nenhuma margem para a dúvida. Porque se Jesus morreu e não ressuscitou, a nossa esperança seria vã. A nossa esperança seria vazia. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, portanto, nós podemos crer e devemos crer que, de fato, Jesus, ele ressuscitou porque ele é Deus. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. Imagina a grande dinâmica para os discípulos, né? O seu grande mestre, o seu grande líder está vivo. Ele morreu e ressuscitou, então ele está vivo. Grande é a nossa esperança, né? Veja que a grande alegria que tem. Imagina, por exemplo, quando talvez você tenha passado por isso algumas vezes, ter recebido uma notícia que uma pessoa muito próxima sua partiu para a eternidade. E você fica com aquela tristeza profunda, que aquela pessoa partiu, né, e foi embora, e você nem sequer se despediu, até porque ninguém se despede para a morte, né? Mas você, de repente, acontece um fato extraordinário e as pessoas, olha, não foi aquela pessoa que morreu, foi alguém que tem o mesmo nome, que morava no mesmo lugar, na verdade é uma pessoa completamente diferente. Então, a grande alegria volta aquela alegria de ter aquela pessoa conosco de novo. Por que eu digo isso? Porque na perspectiva de ressurreição, nós não teremos outro líder que ressuscite como Cristo, como a dinâmica de Cristo. Então, o máximo que nós vamos fazer é acontecer isso. É claro que é possível que uma pessoa, que o Senhor Jesus ressuscite uma pessoa hoje. Claro que é possível, acontece, de vez em quando acontece uma ressurreição. E imagina a alegria de saber que aquela pessoa foi ressuscitada. Imagina a sua dinâmica. Você está no sepultamento de uma pessoa e de repente aquela pessoa, o Senhor Jesus usa uma pessoa e aquela pessoa ressuscita. Olha a grande alegria que tem. Então essa é a segunda grande alegria, né? A segunda grande lição
dessa questão é que traz a alegria de saber que Jesus está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Então veja que aqui já tem uma grande renovação da esperança, e mais do que a renovação da esperança, agora nós temos a certeza da ressurreição, né? A promessa da ressurreição, que nós iremos ressuscitar porque nós morremos em Cristo, como diz Colossenses 3:1. Então veja que observemos agora que nós temos uma esperança, uma alegria de saber, a esperança de saber que Jesus ressuscitou, a alegria de saber que Ele está vivo, e agora a certeza que nós temos, né, da promessa da ressurreição em Cristo. Então veja que grandes são, preciosas são as lições, né, as três grandes lições da ressurreição de Cristo. Sinopse: a aparição de Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que Ele está vivo. Aparição de Jesus: esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. Veja que aqui eles estavam com medo, estavam frustrados, mas agora, quando vê que Jesus realmente está vivo, eles veem em Jesus, agora tudo isso se acaba e grande é a alegria, né? Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a vossa força. Então veja que agora nós temos uma grande alegria no Senhor, que é saber que Ele está vivo. A nossa esperança ela é renovada no Senhor, porque nós sabemos que verdadeiramente Ele está vivo e vive para todo sempre. Então, agora no lugar de medo, agora nós temos esperança, né? No caso, os discípulos tinham medo da morte, que Jesus agora morreu, agora o que será de nós? As pessoas irão zombar de nós, escarnecer de nós, vão nos perseguir. Agora não, agora essa dinâmica mudou, agora é só alegria. A tristeza deu lugar à alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Lá em João 15:11 nos diz que tenho-vos dito isso para que a vossa alegria seja completa. O Senhor Jesus quer que a nossa alegria seja completa. E por que a nossa alegria é completa? Porque a nossa alegria está no Senhor. A Bíblia diz lá em Salmos 37:4, deleita-te também no Senhor e te considerar o desejo do teu coração, que é deleitar. Deleitar é ter prazer. Então, que nós venhamos ter prazer no Senhor, ter alegria em Cristo Jesus. É essa que nos faz a grande ponte dos nossos sonhos para as nossas realizações, porque agora a nossa tristeza deu lugar à alegria. E é bem diferente a dinâmica de uma pessoa alegre e uma pessoa triste. Uma pessoa triste, quando vai fazer algo, não faz com destreza. Por quê? Porque está triste. A tristeza faz com que nós não consigamos passar aquilo que nós queremos passar. Por quê? Porque o nosso coração está entristecido por alguma razão. Então, nós não conseguimos fazer algo profundo se nós estivermos tristes. Mas se nós estamos alegres, nós ficamos o quê? Entusiasmados. Então, parece que as nossas forças vão renovando. E quanto mais nós fazemos, mais queremos fazer. Então veja que a alegria é algo que o Senhor Jesus quer para a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele nos disse que no mundo nós teremos aflições, né? João 16:33, mas nós também precisamos crer, como João 15:11 nos diz, que o Senhor quer que nós venhamos ter uma alegria completa. Nós passaremos por situações difíceis? Claro que passaremos por isso. Entretanto, nós devemos nos alegrar no Espírito de Deus. Nós devemos estar alegres pelo Espírito Santo, né? Saber que verdadeiramente estar na presença de Jesus faz toda a diferença. Quantas pessoas hoje estão na igreja, mas na verdade não estão na presença do Senhor? Nós devemos estar na presença, sentir a presença, buscar a presença do Senhor em nossa vida. Esperança e alegria. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Nós, como cristãos, nós temos praticamente a obrigação de sermos alegres. Você até pode estar triste, mas você não é triste.
Você está passando por uma situação de tristeza, mas isso não quer dizer que você é triste todos os dias, né? A tristeza ela vai chegar no nosso coração, uma hora ou outra, por uma situação ou outra, nós ficamos entristecidos, né? Talvez com um filho rebelde, né? Com a porta de emprego que se fechou, com a perda de um ente querido. Há algumas situações pelas quais nós ficamos tristes, mas nós não somos tristes. A nossa vida é uma vida de alegria. Tem dificuldade, mas a nossa alegria vem do Senhor. Então, independente das circunstâncias, nós somos sempre alegres. Por quê? Porque a alegria é um dos componentes do fruto do Espírito. Ora, se uma pessoa se diz cristã e não é uma pessoa alegre, é uma pessoa completamente triste, não digo triste, né, mas uma pessoa amargurada, vamos assim dizer, por razões completamente aleatórias, né, diferente de Ana, por exemplo. Ana era uma mulher que era amargurada, mas ela tinha um motivo para ser amargurada. Por quê? Porque ela não tinha filho, que é o grande sonho da vida dela. O que eu quero dizer é que tem pessoas que são amarguradas. Tudo para ela está ruim. Nada está bom. É uma pessoa amarga. Então, isso é inconcebível com a questão cristã. Por quê? Porque a alegria é fruto do Espírito. Se uma pessoa não tem alegria, é porque ela não tem o fruto do Espírito. Então, como é que fica? Então, nós devemos ter alegria no nosso coração. É claro, passaremos por situações difíceis, de tristeza, é verdade, mas essa tristeza não faz parte do nosso cotidiano. Sinopse: a aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Aparição de Jesus: convicção fortalecida, as dúvidas dissipadas. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Muitas pessoas falam muito sobre a questão de Tomé, que Tomé precisava ver para crer, essa coisa toda. De fato, Tomé tinha essa parte da incredulidade. Entretanto, nós devemos ver que Lucas 24:11 e também Lucas 24, do 36 ao 49, vai nos relatar que todos os discípulos não creram, não foi somente Tomé, todos eles não creram. A grande questão é que Tomé manifestou, ele teve a coragem de manifestar. Olha, eu não creio, eu preciso ver para crer, eu preciso tocar, né, melhor dizendo, tocar para ver e tal. Então, muitas vezes, quando nós nos manifestamos, até por uma questão ali de Tomé, por exemplo, Tomé foi honesto. Tomé foi honesto, se a gente pode observar pela questão humana, ele foi honesto. É claro que em alguns casos, na questão espiritual, ele foi incrédulo, mas na questão humana, ele foi honesto. Quantas vezes nós não temos dúvidas sobre a palavra, sobre realmente a fé em Cristo? Às vezes nós duvidamos, será que realmente eu tenho fé no Senhor Jesus? Será que realmente o Senhor Jesus existiu? Será que realmente Ele morreu na cruz? Tem um momento que nós acabamos estamos tão entristecidos, estamos achando que o Senhor Deus nos abandonou, que o que nós pensamos? Nós começamos a duvidar. Então, quando uma pessoa externa essa dúvida, o que as pessoas acham? Acham que é uma pessoa incrédula. Mas, na verdade, não. Muitas vezes é uma dúvida honesta. Então, nessa questão da aparição de Cristo, o que aconteceu? As dúvidas foram dissipadas. Tomé viu que verdadeiramente sentiu, percebeu que realmente aquele era o Cristo. Ele viu que verdadeiramente ele é o Senhor, né, de toda a terra. Então é importante nós notarmos essa questão para que, assim como os discípulos não tiveram mais dúvida, tiveram fé, assim também somos nós. E bem-aventurados somos nós, né? Que nós não vimos a Cristo ressuscitado, mas nós cremos que Ele ressuscitou. Fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé: Senhor meu e Deus meu. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Há algumas pessoas que durante todo o período da vida, ou grande parte do período da vida, não acreditam em Deus, não acreditam no Senhor Jesus. Mas lá pelas tantas, ele começa a observar, olha, eu acho que esse negócio aqui acho que tem um fundamento. Porque se nós observarmos a questão do ateu, o ateu, quando ele começa verdadeiramente a observar as questões bíblicas e até mesmo a ciência, ele começa a observar que verdadeiramente tem alguma coisa por trás de todo o universo.
tem um ser superior. Não é possível que uma explosão, por exemplo, ou a evolução das espécies iriam fazer uma coisa tão extraordinária. Não é possível. Vai começar a observar que verdadeiramente faz todo sentido crer na criação, crer em Deus. Até porque, até do ponto de vista humano, é uma questão bem simples de compreender a questão. Por exemplo, se um ateu acha que Deus não existe, então esse ateu é obra do acaso. Ele é obra do acaso, ele não tem nenhum valor. Agora, se ele crê que Deus existe, então ele é criatura de Deus. Então ele tem uma parte com Deus, ainda que ele não queira, ainda que ele não aceite a Cristo como Salvador, mas ele, no caso, ele é uma criatura do Senhor. Então ele foi criado. Então, uma vez que ele foi criado, ele começa a entender que tem alguns pontos que ele tem, que nós temos, que faz parte da natureza de Deus. Então, observemos que verdadeiramente o fortalecimento da nossa fé vem através disso também. Eu já falei algumas vezes, claro, isso para uma classe que realmente eu observava um certo grau de espiritualidade, porque o que eu vou te falar agora é algo muito delicado, mas se uma pessoa que está na igreja tem dúvidas sobre Cristo, quer de fato saber quem é o Senhor, não procure na internet pregações ou ensinamentos bíblicos. Isso aqui é uma questão delicada que eu vou falar para você. E se, honestamente, se você sentir que você não tem espiritualidade para isso, que você ainda não está maduro para isso, você nem faz, porque realmente é algo bem delicado. Se uma pessoa realmente quer saber quem é o Senhor, procure testemunhos de ex-satanistas, de pessoas que mexiam com bruxaria, que é ali que ele vai ver que verdadeiramente o Deus que ele serve, né, o nosso Deus, faz por nós. Existem casos, por exemplo, de ex-bruxos, de ex-satanistas, né, de pessoas que trabalham com magia negra, que falavam coisas que verdadeiramente são coisas assustadoras. E nós vemos que verdadeiramente que até quando o servo de Deus é morto, até ele morto, Deus cuida. Isso você não vai ver um cristão falando isso abertamente, porque o cristão não tem vínculo com magia negra, então você nunca vai ver. Mas quando você começa a buscar na internet ou em outros lugares, né, testemunhos, por exemplo, de pessoas assim, a pessoa começa a crer mais no Senhor, verdadeiramente, se essa pessoa está falando isso. Eu lembro que na minha igreja tinha uma irmã que anteriormente ela fazia parte do candomblé. E uma vez ela comentou comigo o seguinte, ela estava no candomblé na época. Ela falou assim, meu filho, tem coisas que a macumba não dá jeito, o candomblé não dá jeito, tem coisas que só Jesus resolve. E ela estava no candomblé. Para você ver que eles reconhecem, eles sabem, né? E futuramente essa irmã acabou aceitando a Cristo como Salvador e ficou inclusive na minha igreja até o final da vida. Então veja que tem situações, ela até voltou para o candomblé, mas depois aceitou a Cristo no final da vida, no finalzinho da vida, antes de partir, voltou para Jesus. Então veja que até as religiões, elas sabem de que fato o Cristo, o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Não tem. Aconteceu uma outra questão, só para edificar sua fé. Aconteceu aqui, me lembrei, de um irmão da nossa igreja. Era um irmão que eu acho... ele tinha uma peculiaridade, né? Ele era o porteiro da nossa igreja. E era uma pessoa muito espiritual. E o que acontece? Ele sempre chamava uma pessoa do candomblé para vir na nossa igreja, e ela sempre vinha. Um dia, ela virou e disse, olha, você sempre me convida para vir para cá e eu venho, agora eu quero que você vá no meu centro. Aí, tal dia, marca o dia. Ele marcou o dia e foi. Né? A mulher marcou o dia lá e ele foi. E ele chegou lá, onde eu fico. Ele foi o primeiro a chegar, pode ficar aqui, senta aqui e tal. E ficou lá. Lá pelas tantas, depois de muito tempo lá no trabalho deles, o que eles fizeram? Aquela moça que chamou ele, desconvidou ele. Olha, eu vou pedir ao senhor para, respeitosamente, para o senhor ir embora, porque as entidades disseram que enquanto você estiver aqui, eles não podem descer porque você é lá de cima. A sua luz, o que está em você é muito maior do que eles, então eles não podem descer. Olha que situação. Um homem na minha igreja, que inclusive não sabia nem ler nem escrever, mas a questão espiritual dele excedia.
Então, só para você ter uma ideia de como as questões que nós vemos, verdadeiramente, elas se manifestam nos servos do Senhor, quando esse é honesto diante de Deus, quando esse realmente está com toda a sinceridade de coração diante do Senhor, quando busca a presença do Senhor, o adversário não pode tocar. É claro que o tocar aqui é uma questão um pouco mais profunda, né? Uma vez que o adversário, por exemplo, tocou na vida de Jó, né? Então aqui o que eu quero dizer é mais uma questão que não pode desestabilizar, não consegue desestabilizar. E dependendo do caso, como foi esse caso desse irmão, eles nem descem, né? Nem descem. Fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Veja que agora que o Senhor Jesus ressuscitou, agora nós temos uma promessa para a eternidade, né? Para o futuro, que é a questão de nós termos um corpo glorificado. E isso se baseia na ressurreição e na glorificação do Senhor, ou seja, nós só teremos esse corpo glorificado porque o Senhor Jesus ressuscitou e foi glorificado, porque senão a nossa esperança seria em vão. Mas não é isso que acontece, a nossa esperança ela é renovada, né? Na pessoa do Senhor Jesus, né? O fortalecimento da nossa esperança é o Senhor. Né? A nossa esperança é verdadeiramente a presença santa de Cristo em nossa vida. Sinopse: a aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. Conclusão: o nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Portanto, o Senhor Jesus ele é eterno, assim como Deus o é. Por quê? Porque ele é Deus. Então veja que ele é diferente do Pai. O Pai está sentado no trono e Jesus à destra do Pai. Entretanto, eles têm a mesma essência. Deus e Cristo é a mesma pessoa. É bem complicado esse negócio, né? Mas eu vou te dar mais uma vez um exemplo. Eu gosto muito de dar esse exemplo para que nós venhamos ter uma melhor compreensão. Se você está numa sala e você coloca 3 lâmpadas, né, o que acontecerá? Quando você acender, você não consegue distinguir, porque são 3 luzes diferentes, mas tem a mesma, ou melhor, são 3 lâmpadas, mas tem a mesma luz. Assim também é Deus, Cristo e o Espírito Santo. É como se eles fossem 3 lâmpadas, mas a luz é a mesma. Você não consegue distinguir um do outro, né? Vamos assim dizer, né? É a mesma luz, é a mesma essência. Né, igual ao estado da água, né, sólido, líquido e gasoso. Né? São 3 estados diferentes, mas trata-se da mesma água. Assim também é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo e a Deus. São distintos, mas têm a mesma essência. Então ele é o Criador de tudo. Lá no início, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Senhor Jesus já estava presente como Criador. Então, nós vemos que o Senhor Jesus ele é a fonte da nossa salvação e vida espiritual. Jesus executou a salvação na cruz do Calvário. A nossa salvação foi criada por Deus e executada por Jesus na cruz. E ela nos é orientada, nós somos guiados a essa salvação através do Espírito Santo, João 16:8. Que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele nos convence sobre isso. Então ele nos leva para a salvação. Quem é a nossa salvação? Cristo. E Cristo também, claro, é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não está baseada no pastor, ou nisso ou naquilo. A nossa vida espiritual está no Senhor. A nossa vida espiritual é o Senhor. Nós devemos estar no Senhor, na sua presença. Nós devemos ter sempre essa perspectiva, essa esperança de buscar sempre ao Senhor enquanto nós podemos achar, né? Isaías 55:6. Revisando o conteúdo, número 1, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. Número 2, as aparições de Jesus começaram com Maria Madalena junto ao túmulo vazio, João capítulo 20, versículo 11 ao 18. 2, seguiram-se as mulheres que
retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Mateus capítulo 28, versículos do 8 ao 10. 3. Depois foi a vez de Pedro. Lucas capítulo 24, versículo 34. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Número 3. Esperança e alegria. Número 4. Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Número 5. Baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha aí a sua esperança renovada, né? Renovação da esperança. Que a sua esperança se renove a cada dia na presença santa do Senhor e que você venha cada dia mais buscar a presença de Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, eu desejo que você, no próximo trimestre, né, que certamente irá começar, se Deus assim nos permitir, eu vou estar aí aguardando você aqui, que nós venhamos a cada dia mais com essas lições bíblicas edificar as nossas vidas e continuar renovando a nossa esperança no Senhor e proclamando essa esperança àqueles que não têm a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas almas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu te aguardo no próximo trimestre e eu te agradeço por você estar aqui neste trimestre comigo mais uma vez. Que Deus te abençoe, renove sempre a sua esperança no Senhor. Tchau!